Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para compartilhar com vocês um pouco mais acerca do pensamento político daquele que é considerado o pai do pensamento político, e eu me refiro ao filósofo Nicolau Maquiavel, pensador italiano do século XVI, florentino, cuja obra mais importante foi O Príncipe. E hoje eu vou falar sobre a posição de Maquiavel dentro da tradição humanista e o quanto que Maquiavel sobrepõe ao conceito de ação, conceito estritamente importante para os pensadores humanistas, o conceito de força. Nós veremos que, diferentemente da tradição humanística, do pensamento político humanístico, do qual Maquiavel não se distancia radicalmente, pelo contrário, ele também é um pensador humanista, mas para além do conceito de ação, que é um conceito estritamente importante para os humanistas políticos do século XVI, Maquiavel vai sobrepor ou desenvolver o conceito de força. Nós falaremos sobre esse conceito neste vídeo, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para compartilhar este espaço com outras pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, portanto, nos ajude a fim de que nós possamos alcançar um público cada vez maior, interessado em pensar, em refletir, em construir conhecimento. Nós sabemos, entretanto, boa parte das pessoas ignora que o grande capital de nosso tempo, e talvez mais do que em qualquer outro tempo, é o conhecimento. Conhecimento é um capital imprescindível, extremamente importante em nosso tempo, e este é um espaço que tem como finalidade te ajudar a construir conhecimento. Portanto, se inscreva em nosso canal e compartilhe-o com outras pessoas. Bem, final do século XV e início do século XVI é marcado pelo advento do pensamento humanístico. E o humanismo já apresenta algumas ideias em diversos campos, em diversas áreas, inclusive na política, que já mostra uma ruptura do pensamento moderno, do qual os humanistas fazem parte, com o pensamento medieval. Mais estritamente, o quanto que a forma dos humanistas verem política se distancia da forma dos medievais verem a política. Lembrando que houve um pensamento político medieval, houve uma teoria política medieval. Não devemos ignorar isto. Existiu uma filosofia política medieval, entretanto, ela será superada pelo pensamento político humanístico e moderno. Mas, em linhas gerais, qual o fundamento sobre o qual se arquitetava este pensamento político medieval? Bem, o pensamento político medieval era fundamentado na contemplação. Ora, se havia uma atividade, por assim dizer, por excelência, defendida e proclamada pelos pensadores medievais, incluindo os pensadores políticos deste período, esta atividade era a contemplação, ou seja,
uma forma do indivíduo se elevar à essência divina, compreender a essência divina e a ordem com a qual ela, a essência divina, Deus, por assim dizer, organizou as coisas. A ordem com a qual Deus criou todas as coisas deveria se colocava como uma espécie de modelo, conhecido por meio da contemplação e que deveria ser reproduzido entre os mundos. E que deveria ser reproduzido entre os homens. Havia uma ordem celestial, da qual a natureza era o maior exemplo, a criação era o maior exemplo. Havia também a ordem dos anjos. Entretanto, a ordem que mais se apresentava imediatamente aos homens era a ordem natural. Havia uma ordem natural, uma harmonia natural, e esta ordem natural deveria servir de modelo para a ordem ou a organização dos homens em sua coletividade, em seu convívio, em sua organização social. Neste contexto, a atividade por excelência será a contemplação. E onde entra a política em relação à contemplação? Ora, a política deve assegurar, a finalidade da política seria assegurar uma ordem, uma harmonia entre os homens que possibilitasse alguns indivíduos estes ligados à igreja, eu me refiro a monges, sacerdotes, padres e por aí em diante, a política deveria assegurar a ordem necessária a fim de que esses homens se entregassem à contemplação ou à meditação. Portanto, a finalidade da política seria promover uma ordem, uma harmonia entre os homens que permitisse que alguns indivíduos se entregassem à meditação e à contemplação. Estes indivíduos contemplativos seriam a grande referência ou a grande autoridade intelectual para aconselhar os reis, para aconselhar os governantes, porque o homem contemplativo é o homem que conhece a ordem divina, que conhece o Deus que tudo fez, céus e terra. Portanto, conhecedor do Deus que tudo fez, este homem contemplativo estava autorizado divinamente a aconselhar governantes, príncipes e reis. Portanto, o pensamento político medieval privilegiava a contemplação. O pensamento político humanístico ou humanista rompe com este conceito contemplativo medieval e, em seu lugar, propõe o conceito da ação. Ora, a ação é o fundamento da política e não a contemplação, como diziam os pensadores medievais. A política é o exercício, é a prática de uma determinada ação que busca promover a ordem entre os homens. Portanto, para os humanistas, o conceito de ação deve substituir o conceito da contemplação. A política deixa de se organizar de forma contemplativa para se organizar de forma ativa, o que determina o valor da política é a ação que o indivíduo político realiza entre os homens. Portanto, a ação vai se colocar no lugar da
contemplação. Ora, em que medida Maquiavel vai além do pensamento político humanístico? Ora, na medida em que, para Maquiavel, não basta ao ente político, ao sujeito, ao indivíduo político ou ao príncipe, simplesmente ser um indivíduo de ação. Ele precisa, não poucas vezes, substituir a ação pela força. O conceito de força e a força como um instrumento do príncipe é um conceito muito mais maquiavélico do que o conceito de ação. E por que o conceito de força é mais importante para Maquiavel do que o conceito de ação? Porque a ação ainda tem um fundamento mais racional, menos coercivo. E, portanto, a ação, não é plenamente eficaz. Por quê? Porque os homens, em sua essência, são muito mais passionais ou dados às paixões que à razão. E por serem dominados pelas paixões, os homens só conseguem conter as suas paixões quando diante delas se sobrepor uma determinada força. A força, portanto, é o instrumento último por meio do qual os homens conseguem conter as suas paixões. Paixão que para Maquiavel tem um sentido extremamente negativo, porque os homens são maus por natureza. E por serem maus por natureza, eles precisam de um instrumento coercitivo, eles precisam de uma autoridade que estabeleça certos limites às suas paixões. Ora, este instrumento coercivo é todo o aparato, é toda a força da qual dispõe o príncipe. Portanto, para Maquiavel, o conceito de força é um conceito muito mais importante no pensamento político do que o conceito da ação propriamente dita. Lembremos-nos que Maquiavel, quando foi cassado do cargo público que ele exercia em Florença, um pouco mais ocioso, passou a frequentar um jardim de Florença. E lá, nesses seus momentos de ociosidade, agora que o seu cargo público havia sido cassado, agora que ele tinha um pouco mais de tempo, Maquiavel passou a frequentar um jardim de Florença e lá conviveu com jovens, acompanhando as suas discussões. E esses jovens ligados à burguesia florentina, passavam boa parte do dia discutindo sobre literatura, poesia e política. E Maquiavel percebeu o quanto que o conceito de força foi absolutizado por estes jovens. Para eles, a força era um elemento fundamental na política, porque, em última instância, somente a força era capaz de conter os homens. Ora, Maquiavel, veja que interessante, Maquiavel sofreu uma influência por esses jovens burgueses que viviam no jardim, nos jardins de Florença, discutindo literatura, poesia e também política. Eram
jovens engajados em questões políticas, e esses jovens, de alguma forma, influenciaram o pensamento de Maquiavel, que viu neles o quanto que o conceito de força havia se tornado um conceito absolutizado. Ora, a política se efetiva por meio da força. Portanto, o príncipe deve ser ou deve se valer da força a fim de impor a ordem necessária entre os homens, porque os homens são maus por natureza, porque os homens são dominados por suas paixões, porque os homens não são, na essência, seres racionais, são passionais, e como seres passionais, eles não se convencem a rigor de por discursos racionais, por ações coerentes, também elas movidas por uma certa racionalidade. Ora, dominados por suas paixões, sendo maus por natureza, só existe um instrumento que pode colocar termos aos homens, promovendo-lhes uma certa ordem. E este instrumento são os instrumentos coercitivos. Estes instrumentos são aqueles que pressupõem o uso da força. Portanto, o príncipe deve agir mediante a força. E sobre o risco de se tornar odiado entre os homens. Mas Maquiavel conclui que é muito melhor ao príncipe ser odiado que amado, porque o príncipe, uma vez amado, pode se deixar levar por encômios e elogios e louvores dos homens, sem identificar, talvez neles, um ardil que de alguma forma lhe coloque numa situação de vulnerabilidade a ponto de perder o seu poder. O príncipe deve ser muito mais odiado que amado. Por quê? Porque se o ódio do príncipe pelos homens decorrer do exercício de sua força, ele talvez não terá o louvor destes homens. Entretanto, os conservará numa determinada ordem e assim, portanto, se assegurará no seu poder. Portanto, a força é, para o indivíduo político, um instrumento muito mais eficaz do que qualquer outro instrumento, inclusive os discursos racionais. Esta é a filosofia política de Maquiavel. Contestável? Sim. Passiva de crítica, como todo pensamento filosófico, mas dentro de seu conceito de política extremamente coerente, extremamente pertinente. Ora, que não muitos políticos ou estadistas ouçam Maquiavel, porque certamente eles poderão encontrar aí um caminho muito fértil para sustentar ou justificar seus arroubos
tirânicos, seus arroubos de tirania. E a tirania, convenhamos, a absolutização da força política para além de qualquer outra forma de convencimento racional, sempre trouxe consequências funestas entre os homens. Entretanto, isto é Maquiavel. Um grande abraço e até a próxima. Se gostaram deste vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e nos encontraremos em breve. Forte abraço.